nas análises de redação nota 1000 do Enem, né, gente? Bom, a gente agora vai para a análise da redação, da segunda redação, Danilo de Aquino Guedes, né? O professor de redação vestibular da oficina do estudante em Campinas, em São Paulo. Gente, o tema da redação, eu achei interessante, né? Para quem não sabe, o tema da redação do Enem de 2021, né? Da redação do Enem do ano passado foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, né, gente? Achei muito interessante o tema. Assim, no quesito de argumentar, eu gostei da segunda aplicação também, que foi sobre ciências, mulheres na ciência do Brasil. Então, assim, é algo, né, do tipo, eu achei muito interessante. Esse tema eu achei um pouco mais difícil de se argumentar, né? Não que seja impossível, porém, eu acredito que muitos candidatos provavelmente tiveram mais dificuldades, assim, para argumentar. Não que, gente, eu sempre falo com vocês, é interessante. Gente, não importa o tema da redação, o importante é vocês saberem fazer uma boa redação, a base de uma redação. Então, por isso que é muito importante a gente sempre ler redações nota 1000. Por quê? Elas vão dar base pra gente, né? As redações nota 1000, de acordo com a correção do INEP, do MEC, né? Que no caso do INEP, dos corretores do Enem, dá uma base pra gente de como fazer uma redação. Então, por isso é muito interessante, muito importante ler as redações nota 1000, né? Pra gente se espelhar nelas. E créditos ao site do G1, né? Também, tô tirando a fonte deles, eu acho muito interessante essas redações nota 1000 que eles disponibilizaram. Gente, então tá, vamos lá. Vamos analisar a redação do Danilo, né? Do Danilo de Aquino, né? Guedes, que é professor aí de redação do curso pré-vestibular, né? Redação dele. Beleza. Ele começou a redação dele descrevendo aqui, eu achei interessante, né? Ele descreveu um dicionário, né? Na redação. Então, para quem então, gente, sim, pode citar dicionários, livros, filmes. Gente, ficou muito interessante a redação dele. Olha só, ele citou um dicionário, né? O dicionário Roais. Então, olha só, para poder afirmar aqui o argumento dele. Ele escreveu o seguinte: segundo o dicionário Roais, o termo cidadão designa aquele que, sendo membro do Estado, usufrui de direitos. Então, ele detalhou o significado da palavra cidadão. Por quê, gente? Tem tudo a ver com o tema, né? O tema aqui não foi sobre invisibilidade do registro civil, então trata-se, né, os textos motivadores tratavam esse cenário aí dos direitos dos cidadãos. Então, ele, através do argumento dele, né, que ele citou um dicionário, ele também citou aqui, ele descreveu, né, olha que interessante, o significado do termo cidadão através do dicionário. Então, isso sim é um argumento também, que no caso pode ser usado como argumento não, desculpa, é para reforçar o argumento, né? É para enriquecer a redação dele, né? Citando um dicionário. Então, pode citar livros, filmes? Sim, gente. Você pode citar o que você quiser, né? Aqui no caso de culturas, desde que, veja bem, contextualize com o tema. Então, ficou super interessante, né? Essa descrição que ele citou aqui, citou um dicionário. Olha só que bacana, né? O termo cidadão, então, ele descreveu o que significa, né? Aquele que, sendo membro do Estado, usufrui de direitos civis e políticos garantidos pelo governo. Assim que o status de cidadão seja alcançado, o primeiro passo mínimo a ser cumprido é o registro civil. Então, tem tudo a ver com o tema que é sobre invisibilidade do registro civil, né? Do indivíduo, logo nos primeiros dias de seu nascimento. Caso isso não ocorra, em termos legais, é como se a pessoa não existisse, ou seja, olha só ele reforçando o tema, né? Há uma completa invisibilidade do cidadão, impedindo que ele tenha garantido acesso à cidadania, isto é, aos direitos fundamentais fornecidos pelo Estado, como os benefícios sociais e saúde. Então, olha só, ele vai reforçar, vamos ver aqui se ele vai reforçar os argumentos sociais e saúde, né? Dentre os parágrafos argumentativos dele. Olha que interessante. Vamos analisar o primeiro parágrafo dele, se ele vai descrever alguma coisa sobre benefícios sociais. Beleza? Olha só, achei muito interessante essa redação. O primeiro parágrafo argumentativo dele, ele já descreve o seguinte:
Em uma primeira análise, a falta de certidão de nascimento, porque o tema da redação foi esse, né, invisibilidade do registro civil, e ele, no próprio tema, os textos motivadores, eles relatavam sobre isso, né? Então é interessante, olha só, ele reformulou aí e descreveu sobre essa problemática, né? Então, gente, quando vocês forem fazer uma redação, muito interessante, super crucial, né, na verdade, é vocês aqui, no caso, destacarem as causas desse problema. Então, sempre o Enem, principalmente, ele vai trazer um tema problema, né? Para você construir um texto dissertativo argumentativo, você tem que expor seus argumentos, de acordo aqui no caso, o que causa esse problema. É importante você analisar as causas disso. Então, olha só que interessante que ele vai abordar. A questão social, né? Que ele também abordou aqui no caso, benefícios sociais. Ele vai ressaltar alguma coisa de benefícios sociais? Vamos analisar aqui, ó. Em primeira análise, a falta de certidão de nascimento, que é o que ele está reforçando o tema, que a pessoa tenha a falta de certidão de nascimento, a falta dela, ou seja, o problema, né? Reforçando aqui, impede que a pessoa tenha acesso a qualquer documento, a qualquer tipo de documento. Como o documento de identidade ou cadastro de pessoa física. Olha que interessante, o CPF, né? Que todos nós precisamos, é uma questão social, né? Então, ele já está destacando, olha só. Nesse aspecto, as implicações práticas dessa simples, ainda que crucial, obrigação legal são múltiplas, podendo ser mencionada a impossibilidade de acesso a benefícios sociais. Olha ele reforçando o argumento dele aqui de benefícios sociais, né? Sendo uma causa desse problema, né? Aqui no caso. Por quê? Isso é fundamental, aqui no caso que ele destacou, os direitos fundamentais fornecidos pelo Estado como benefícios sociais. Então, ele destacando aqui, né? Então, tá, olha só o que ele vai destacar sobre benefícios sociais. Nas práticas simples, que são múltiplas, né? Beleza. A exemplo do auxílio emergencial. Gente, olha só que coisa muito interessante. Ele trouxe a pandemia, o cenário atual, para a redação dele. Então ficou muito interessante, né? Porque, gente, redação é isso, né? É atualidades, é o problema que a sociedade vive, né? As causas. Então ficou muito interessante a redação dele. Ele está citando coisas sociais, né? O que isso liga, o que isso tem a ver? Beleza, o que isso tem a ver com o problema que a redação propôs, que foi aqui no caso, né, o tema, invisibilidade do registro, desculpa, aqui no caso, né, deixa eu voltar aqui no tema, só pra gente falar certinho, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. O que isso tem a ver, gente, benefícios sociais aqui no caso? Tudo, né? A questão aqui é que ele está citando a pandemia, né? Gente, o que a invisibilidade, a falta de, aqui no caso de certidão de nascimento, de CPF, tem a ver com isso? Tudo. Olha só o contexto que ele soube aplicar aí em relação ao tema. Ele já destacou aqui registro social por meio de direcionamento de verba pública a fim de mitigar o problema da concentração socioespacial desses lugares e a questão de visibilização social. Além disso, é necessário que as empresas de comunicação... Gente, desculpa, eu tô lendo aqui. Gente, desculpa. Opa, não, volta. Eu tô lendo a primeira redação, gente. Calma que bugou tudo. Vamos voltar lá no do Danilo. A gente tava falando isso. Gente, desculpa, é Raelman, tá? Fomos aqui, benefícios... Porque o raciocínio dele era excelente. É excelente. É eu que me perdi aqui, desculpa. Benefícios sociais, que ele trouxe o Estado. Beleza. Agora sim, voltando, recapitulando. Desculpa os problemas, os erros aí de gravação, né? Danilo, sua redação está perfeita. Problemas técnicos aqui. Consertando aqui, vamos lá. Primeira análise, primeiro argumento dele, que ele destacou, porque eu me empolguei tanto, gente, eu acabei bagunçando aqui tudo. Tava lendo a redação de cima. Aqui no caso, beleza, ele vai trazer a questão aqui que eu achei super interessante, benefícios sociais. Aí, olha só, gente, ele trouxe a questão do CPF. Nesse aspecto, as implicações práticas dessas simples, ainda que crucial, tá, beleza, obrigação legal, são múltiplas, podendo, tá. Benefícios sociais. Gente, olha só que interessante, ele trouxe um fato da pandemia. É isso que eu achei interessante, eu me empolguei demais aqui e acabei perdendo na redação de cima. Olha só,
Exemplo do auxílio emergencial. Gente, isso foi falado muito no contexto atual que a gente vivenciou, que a sociedade vivenciou, né? Que nós vivenciamos na pandemia. Então, olha só que interessante. O que que isso, tá, beleza, mas o que que isso tem a ver com o tema da redação? Tudo, né? Sobre cidadão, né? Sobre invisibilidade do registro civil, sobre certidão de nascimento, CPF. Gente, olha só o contexto que ele trouxe, que bacana, sobre isso, né? Pago as famílias de baixa renda. A gente tem tudo a ver. Se a pessoa tem baixa renda, se ela não tiver um CPF, aí complica muito mais. Olha só. Público no qual as pessoas sem registro, foi exatamente o que ele destacou como argumento. Sem registro civil se encaixam, né? Aqui no caso, as pessoas de baixa renda, sem registro civil, como elas vão receber esse auxílio? Então, foi isso que ele quis destacar. Olha só que interessante. Uma estratégia de mitigação do aprofundamento da desigualdade social provocada pela pandemia de Covid-19, né? Então, sem qualquer assistência do Estado, essas pessoas, infelizmente, uma cerca considerável de cerca de 3 milhões são tragicamente abandonadas à própria sorte. Gente, né? Tem tudo a ver com o tema. Se a pessoa aqui no caso, ela não tem CPF, né? Ela não tem registro civil. Aqui no caso, invisibilidade do registro civil, né? Que ela não tem CPF, não tem certidão de nascimento. Como ela vai receber esse auxílio, né? E ela é direito delas, das pessoas de baixa renda. Como elas vão receber esse auxílio, né? Se elas não tiverem um simples, sim, para muitas pessoas podem ser simples, um simples documento, né? Que no caso CPF, certidão de nascimento. Como elas vão se tornar cidadãs? Como elas vão poder ser ajudadas, beneficiadas? Então, olha essa questão social, socioeconômica até, né? Aqui no caso. Gente, olha que preocupação, né, em relação a isso. Então, gente, olha que argumento excelente. Tem tudo a ver com o tema, né? Porque a invisibilidade, aqui no caso do tema, né, traz exatamente sobre isso. Isso é uma invisibilidade, isso contribui ainda com o problema. As pessoas não terem acesso à informação, não terem acesso a essas informações, como elas vão ser beneficiadas? Olha a questão social aí, né? Eu achei super interessante essa redação. E a saúde? Beleza. Ele trouxe aqui a questão de benefícios sociais. Que benefícios? O do auxílio emergencial, né? É um benefício, a gente sabe que foi um benefício aqui no caso, né? Mas muitas pessoas não puderam receber esse benefício. Sim, gente, no Brasil, né? Apesar de se tratar um país democrático. Pensem em quantas pessoas que não tiveram acesso a esses documentos. Gente, se isso não fosse um problema, não estaria em redação. Então, é algo a se refletir. Super interessante, né? Olha só sobre a saúde, né? Segundo argumento que ele trouxe aí, e a saúde, né? Os direitos fornecidos pelo Estado como benefícios sociais e saúde. Olha só o que ele vai destacar que interessante é a saúde. Segundo argumento, segundo parágrafo aqui argumentativo, né? Terceiro parágrafo, mas segundo de argumentação. Em segunda análise, além de não conseguirem obter benefícios, olha só, gente, olha só até engasguei aqui. Olha só a coerência da redação dele. Percebem como os parágrafos se casam, né? Aqui no caso, estão desenvolvidos um ligando com o outro, né? Coesão e coerência, né? Aqui no caso. Olha que interessante. Ele voltando ao tema e todos os parágrafos se ligando aos argumentos. Olha só. Então tá, ele já destacou em segunda análise, além de não conseguirem obter benefícios sociais, retornou o primeiro argumento. Olha só ele reforçando o segundo argumento. Como ele vai reforçar isso? Questão da saúde. Olha só. Não conseguiram obter benefícios sociais. As pessoas sem registro civil também não conseguiram acessar o sistema de saúde. Gente, isso foi um tema muito abordado, né? Inclusive na pandemia. Quem não se lembra disso, né? Quem vivenciou a pandemia. Olha só. Dessa forma, a gente, não caiu o tema sobre pandemia. Eu poderia citar a pandemia contextual? Claro, olha um exemplo disso. Olha um exemplo de redação sobre isso, né? Dessa forma, todo esse contingente não poderá realizar procedimentos simples. Gente, né? Olha só que interessante, ele soube pensar direitinho no tema. Como algo, né? Que muitas pessoas ficaram confusas, né? Que no caso que foi sobre a invisibilidade do registro civil, sim, gente, muitas coisas aqui ficaram confusas, né? Eu não tiro a razão dos estudantes de muitos acharem um tema difícil, sim, foi algo difícil de se abordar, né? Como certidão de nascimento, CPF, como essas coisas poderiam, o que eu poderia citar, né? É algo complicado de se argumentar, sim, mas olha que interessante o contexto que ele trouxe.
Algo simples, um CPF, uma certidão de nascimento simples, né, para nós que temos acesso à informação. Mas olha só como isso pode contribuir, a invisibilidade aqui no caso, pode contribuir para pessoas que não têm acesso a essa informação. Inclusive, falta de acesso à informação poderia ser um argumento a ser citado também, né? Porque com a informação nós conseguimos, né, realizar as coisas e a falta de acesso a essas informações também pode contribuir para a invisibilidade aqui no caso, né, das pessoas terem acesso a esses direitos. Então, olha que interessante ele reforçando aqui o tema, uma simples certidão de nascimento, um simples CPF, na questão da saúde, na questão, aqui no caso de benefícios sociais, do auxílio emergencial, porque sim, as pessoas precisavam ter CPF para se candidatar a esse benefício, principalmente não, inclusive as pessoas de baixa renda, que são as que tinham direito a isso. Então, olha só que interessante. E ele destacando sobre a saúde também, né? Olha só, por que na saúde, né? Como um simples CPF, uma simples certidão de nascimento afeta na questão da saúde, tudo. Olha só, ele destacando o sistema de saúde. Dessa forma, todo esse contingente não poderá realizar procedimentos simples como consultas, internações, intervenções medicamentosas ou até mesmo vacinação. Gente, foi um tema muito abordado, né? Ah, gente, mas isso, quase todo mundo tem acesso ao CPF. Não existe pessoas sem isso. Gente, se tivesse tudo bem, isso não seria um tema de redação, certo? Então, sim, infelizmente ainda existem pessoas que não têm CPF, que não têm uma certidão de nascimento, sim. Gente, infelizmente ainda existem, né? Se for um tema de redação é porque existem. Então, olha, sim, isso é triste, né? Por se tratar de um país democrático e não haver pessoas aí com CPF, algo para muitos nós, né, que possa ser simples, mas e para as pessoas que não têm acesso a isso? Não sabem nem o que é um CPF? Então, olha a desigualdade social, né? E como que elas vão ser vacinadas? Como elas vão receber medicamento? Como elas vão realizar consultas e internações, né? Algo surreal, parece algo surreal? Sim, mas infelizmente ainda existe, né? Tanto que nos próprios textos motivadores tinham números de pessoas que não tinham acesso a isso, que não tinham esse registro, que não tinham esses documentos. Então, veja bem, né? Nesse sentido, ainda levando em conta o contexto pandêmico, ou seja, para acabar de piorar também, né? Há ao menos uma dupla tragédia na vida dessas pessoas, a econômica e a sanitária. Veja bem, olha que interessantíssima a redação dele. Como ele soube pegar um simples tema, um simples não, né, gente? É até difícil de se abordar, desculpa. Pegar algo que parecia ser difícil de se argumentar, encaixando em coisas necessárias, né, para a vida das pessoas, né, para a vida da sociedade, para a nossa vida. Ao menos uma dupla tragédia na vida dessas pessoas, a econômica e a sanitária, pois as vacinas já em distribuição e aplicação no país com prevenção ao Covid não chegarão a essas pessoas. Como, né? Chegarão se elas não têm acesso a documentos necessários, CPF, né? Como ele destacou aqui, né? Dessa forma, estarão vulneráveis a mais um problema, um vírus de proporções mundiais, uma vez que pandêmicos. Então, sim, gente, um simples documento, para muitas pessoas que parece algo simples, ele é necessário para tudo, né? Consultas, vacinações, várias coisas. Então, gente, tinha como argumentar sim, né? Eu achei, assim, complexo, sim, complexo. Mas olha só os exemplos das redações. Então, tinha como argumentar, né? Eu achei muito interessante essa redação. Eu falei, gente, nossa, olha, tinha tantos argumentos que poderia se encaixar, entendeu? Por isso que é interessante a gente analisarem as redações nota 1000, né? Tinha bastante assunto para se falar, apesar de ser um tema complexo, né? Algo simples, né? Que pareça ser simples, mas muito necessário, né? Então, achei interessante a redação dele. Nossa, parabéns. E é algo que muitas pessoas vivenciaram, né? Algo real, a pandemia, né? Trouxe muitas coisas, gente. Eu acredito que depois da pandemia o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Trouxe muita conscientização, a gente pôde analisar a realidade triste aí do país, enfim, vários outros quesitos, né? Vamos voltar aqui na redação. A conclusão, olha só que interessante. O que ele propôs, né?
depois de ressaltar esses argumentos super interessantes, que é a questão aí social e a questão da saúde, que tem tudo a ver com o tema, que ele contextualizou o tema, olha só a proposta que ele elaborou aí, né? Uma possível solução de problema. Então, a gente sempre gosta de falar na conclusão. O que é conclusão? É como que a gente pode fazer a conclusão? É como solucionar esse problema? Quem vai solucionar esse problema? De que maneira? Então, é importante pensar nessas perguntas, né? Quem soluciona o problema? Que órgão? Como ele vai ser solucionável? Como pode solucionar esse problema, né? Quem? Então, essas perguntinhas, né? Quando você já pensa em conclusão, quem? Como? Qual órgão, né? De que maneira ele vai solucionar? Então, são perguntas básicas super interessantes, importantes, né, cruciais aí para se solucionar uma redação. Então tá, ele destacou, olha só, em suma, a falta de registro civil, invisibilidade, voltando ao tema da redação, que foi exatamente esse, pessoas, invisibiliza, pessoas e lhes nega o direito a fazerem parte da sociedade como cidadãos, que foi exatamente o que os textos motivadores frisavam muito, né? Para quem fez aí a redação de 2021. Sendo-lhes negado direitos, em particular benefícios sociais e saúde, portanto, é de suma importância que quem, olha ele citando o órgão, quem seria aí? As defensorias defensorias públicas, desculpa, as defensorias públicas. Então tá, beleza. O que que elas fariam aqui? O que que elas têm que fazer para solucionar o problema? Se engajam por meio de uma força-tarefa com vistas a mapear a população sem registro civil. Olha que interessante. Ele citou um órgão, né? As defensorias públicas. Como elas podem solucionar esse problema? Aqui no caso, se engajar em uma força-tarefa com vista de quê? Mapear essas pessoas que não têm acesso a isso, né? Mapeando, você tendo os dados aí dessas pessoas, aqui no caso seria mais fácil se levasse essa informação para essas pessoas, buscar essas pessoas, para assim, né, trazer aí esses benefícios para elas, agindo com celeridade, com celeridade, com o intuito de concederem a ela esse documento, que no caso seria a elas, né, esses documentos. Por consequente, essas pessoas passarão a condição, aqui no caso, de cidadãs, tendo direito a fazer parte do Estado, acessando benefícios sociais, saúde e todos os direitos necessários ao bem-estar social. Gente, que redação muito interessante, né? Parabéns aí pro professor, deixa eu voltar aqui, Danilo de Aquino, né? Gente, muito interessante. Então, tinha como argumentar? Tinha, né? Olha só, várias questões sociais, questões da atualidade, ele citou um dicionário aqui, no caso, para descrever a palavra cidadão, né? Para enriquecer a redação dele. Aqui ele citou frases de filósofos? Não. Ele citou questões da realidade como argumento, né? A pandemia, a questão da saúde. Então, gente, olha que interessante essa redação. Muito interessante, parabéns, viu? Achei muito interessante. Então, toda vez que a gente for pensar em redação, por isso que é bom a gente pegar exemplos de redações, é interessante a gente pensar o argumento. Beleza, tem um tema, não sei o tema, mas que argumentos eu posso pensar em relação a isso? O que, que os textos motivadores estão me dando? Quais dicas, né? Mesmo que eu não saiba muito o tema, mas aqui no caso, o que, que os textos se referem, né? Então, assim, tem como argumentar? Sim, tem como argumentar aqui no caso. É só vocês lembrarem, pensarem, né? O que que leva a isso ser um problema? Quais as causas para isso ser um problema, né? Então, aí você já começa a construir os seus argumentos. Olha só, ele citou coisas da realidade, né? Que foi vivenciada no ano de 2020, no ano de 2021, que nós vivenciamos, que a sociedade vivenciou. Ele trouxe a pandemia para o contexto dele de redação e ficou excelente, né? E é sim um problema que para nós pode parecer um simples documento, mas olha só a falta dele, como pode prejudicar a vida de milhares de pessoas que não têm acesso a isso, né? Então é algo sim a se pensar. Achei muito interessante essa redação, viu? Parabéns aí pro Danilo de Aquino, né? É muito interessante, gente. E créditos ao site do G1. Mais notícias aí de redações, nota mil, mais redações nota mil a gente vai trazer aí para vocês, né? Espero ter ajudado vocês de verdade nas análises de redação. Acompanhe as redações nota mil, a gente tem vídeos aqui.
créditos ao site do G1. Gente, leem redação. Isso vai ajudar muito vocês também. Leem. Porque aí vocês podem se espelhar em redações nota 1000, vai ajudar vocês aí a construírem modelos de redações. Então, isso é muito importante para o treinamento mesmo de redações. Vai enriquecer, tenho certeza que vai enriquecer muito o conhecimento de vocês. Tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, né, o vídeo, assim vocês divulgam mais informações e conhecimento para as pessoas, né? Então tá bom, gente. Mais vídeos aí a gente traz para vocês, tá bom? Não deixem de estudar. Bons estudos para vocês aí.